Uma pessoa em início de tratamento pergunta por que o remédio já está no sangue, mas a melhora emocional ainda não é evidente. Resposta: C. Porque concentração no organismo, ação molecular e mudança clínica podem ocorrer em tempos diferentes. Justificativa: o medicamento pode ser absorvido rapidamente, mas os efeitos moleculares e clínicos podem demorar. Questão 2. Em uma discussão de grupo, um estudante afirma que absorção, metabolismo e eliminação são exemplos de farmacodinâmica. Resposta: C. Incorreto, pois esses processos pertencem à farmacocinética. Justificativa: farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco. AME. Questão 3. Um colega confunde inibidor de recaptação com agonista direto. Resposta: B. O inibidor de recaptação aumenta a disponibilidade sináptica ao interferir no transportador, sem necessariamente ativar diretamente o receptor. Justificativa: o inibidor atua no transportador, o agonista ativa diretamente o receptor. Questão 4. Uma pessoa adulta relata que iniciou antidepressivo recentemente e agora dorme pouco. Fala rápido, faz gastos impulsivos e está irritada quando contrariada. Resposta: D. O conjunto exige atenção, avaliação longitudinal e comunicação com o profissional prescritor. Justificativa: mudanças importantes de humor e comportamento exigem acompanhamento, sem alterar a medicação por conta própria. Questão 5. Uma pessoa afirma: se o benzodiazepínico relaxou na primeira noite, ele deve ser o tratamento principal. Resposta: A. O efeito rápido pode reduzir tensão ou induzir sedação, mas não equivale necessariamente à recuperação global do funcionamento. Justificativa: alívio rápido da ansiedade ou sedação não significa melhora global e duradoura. Questão 6. Uma pessoa teme que dependência física signifique necessariamente vício. Resposta: C. Dependência física deve ser diferenciada de uso compulsivo, perda de controle e prejuízo comportamental. Justificativa: dependência física envolve adaptação do organismo e possível abstinência, sendo diferente do uso compulsivo. Questão 7. Um familiar pergunta se lítio é apenas um antidepressivo mais forte. Resposta: I. Não. O lítio é um estabilizador do humor e requer monitoramento. Justificativa: o lítio não é um antidepressivo mais forte e necessita de acompanhamento clínico e laboratorial. Questão 8. Uma pessoa usa um suplemento natural para humor e traz não informa ao médico. Resposta: B. O uso deve ser registrado e comunicado ao prescritor. Justificativa: ser natural não significa ser isento de efeitos ou interações. Questão 9. Um grupo escreve: se há sofrimento é apenas falta de neurotransmissor. Resposta: D. A frase é reducionista. Uma explicação responsável integra processos neurobiológicos, farmacológicos, psicológicos e sociais. Justificativa: o sofrimento psíquico é multifatorial e não pode ser explicado apenas por neurotransmissores. Questão 10. Em uma revisão, a turma precisa escolher fontes para sustentar uma explicação farmacológica. Resposta: A. Combinar material da disciplina, livro base e fontes confiáveis quando necessário. Justificativa: uma boa explicação deve utilizar fontes confiáveis e referências científicas adequadas. Questão 11. Qual conjunto descreve corretamente um processo farmacocinético? Resposta: C. Absorção, distribuição, metabolismo e eliminação do fármaco. Justificativa: farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco. Questão 12. A melhor explicação para a diferença entre inibição precoce do transportador e melhora clínica tardia é. Resposta: A. A resposta clínica depende também de adaptações posteriores em receptores, sinalização e circuitos. Justificativa: o bloqueio pode ser rápido, mas as adaptações neurais são graduais. Questão 3. Um fármaco com meia-vida de 24 horas e uso regular tende a aproximar-se do estado de equilíbrio em resposta e cerca de 4 a 5 dias. Justificativa: o steady state costuma após aproximadamente 4 de 5 meias-vidas. Questão 14. Qual propriedade favorece a passagem passiva de um fármaco pela barreira hematoencefálica? Resposta: B. Lipossolubilidade e fração não ionizada adequadas. Justificativa: fármacos mais lipossolúveis e não ionizados atravessam mais facilmente a barreira. Questão 15. Um inibidor de recaptação difere de um agonista direto porque, em regra, ele. Resposta: D. Aumenta a disponibilidade sináptica ao bloquear o transportador, sem necessariamente ativar diretamente o receptor. Justificativa: o inibidor bloqueia a recaptação, o agonista ativa diretamente o receptor. Questão 16. Qual afirmação representa melhor uma compreensão biopsicossocial?
Resposta: C. Mecanismos neurobiológicos participam do quadro, mas não explicam isoladamente experiência, contexto e resposta terapêutica. Justificativa: o modelo biopsicossocial integra fatores biológicos, psicológicos e sociais. Questão 17. Diante da pergunta "devo parar hoje?", qual resposta do psicólogo é mais adequada? Resposta: A. Acolher, avaliar sintomas e risco, registrar o fitoterápico e articular contato com o prescritor sem orientar suspensão. Justificativa: o psicólogo avalia riscos e articula a equipe sem orientar alterações farmacológicas por conta própria. Questão 18. Qual dado do caso mais exige reavaliação rápida da formulação clínica? Resposta: B. Redução da necessidade de sono associada à aceleração, irritabilidade e impulsividade. Justificativa: esse conjunto pode indicar sintomas de hipomania ou mania e exige reavaliação clínica e de risco. Questão 19. Benzodiazepínicos reduzem a ansiedade, principalmente por quê? Resposta: D. Potencializam alostericamente a ação do GABA em receptores GABA-A. Justificativa: aumentam a ação inibitória do GABA, produzindo efeitos como redução da ansiedade e sedação. Questão 20. Sobre interrupção de benzodiazepínicos após uso continuado, a afirmação mais segura é: resposta: a retirada deve ser individualizada e, em geral, gradual com avaliação clínica. Justificativa: a interrupção ou erupção abrupta pode causar sintomas de retirada. Por isso, deve haver acompanhamento. Questão 21. Qual comparação temporal é mais correta? Resposta: e benzodiazepínicos podem aliviar rapidamente. A resposta antidepressiva sustentada costuma exigir avaliação ao longo de semanas. Justificativa: benzodiazepínicos têm ação relativamente rápida, enquanto a resposta antidepressiva sustentada costuma demorar mais. Questão 22. Por que o lítio, quando prescrito, requer monitoramento clínico e laboratorial? Resposta: C. Porque tem faixa terapêutica estreita e pode afetar, entre outros sistemas, rim e tireoide. Justificativa: a margem entre efeito terapêutico e toxicidade é estreita, exigindo acompanhamento. Questão 23. Qual conduta interdisciplinar é mais apropriada neste encontro? Resposta: B. Avaliar risco e funcionamento, organizar a cronologia e comunicar o prescritor sem alterar o esquema. Justificativa: é necessário avaliar, registrar e comunicar à equipe, sem modificar a medicação por conta própria. Questão 24. Qual formulação sobre dependência é tecnicamente mais adequada? Resposta: D. Dependência física, que pode ocorrer com uso prescrito e deve ser diferenciada de uso compulsivo e prejuízo comportamental. Justificativa: dependência física não é sinônimo de transtorno por uso ou vício. Questão 25. Na psicoeducação à família, qual mensagem é mais útil? Resposta: mudanças no sono, impulsividade e comportamento devem ser observadas e comunicadas. Decisões farmacológicas são compartilhadas com a equipe habilitada. Justificativa: a família pode observar e comunicar mudanças, mas as decisões sobre medicamentos cabem à equipe habilitada. Gabarito final.